Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que está começando agora. Mais um dia que Deus nos dá a bênção de poder acordar, de respirar esse ar que Ele nos deu, de poder ser gratos por tantas bênçãos, pelo sustento, por estarmos aqui. Se não fosse pela mão de Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Ele tem propósito para nós muito antes de nós termos chegado a este mundo. E hoje eu quero falar sobre uma palavra que tocou muito meu coração e que eu quero também compartilhar com vocês hoje, e que fala sobre as migalhas que muitas vezes nós aceitamos enquanto Deus tem um lugar na mesa. Não aceite migalhas quando Deus te preparou para a mesa. Tenho certeza que essa palavra ela vai nos edificar, vai nos abençoar e vai nos dar discernimento para entender que nós somos importantes, nós somos filhos e filhas amados, escolhidos, e nós não devemos e não precisamos aceitar migalhas, nenhum tipo de situação, porque Deus tem um lugar na mesa para nós. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho aqui na opção todas para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E também, se você puder, e claro, se você quiser, curta esse vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entender que ele é relevante e fazer com que a palavra alcance mais pessoas. E Deus se alegra com isso. E agora, antes de começar ainda, eu quero que você escreva aí nos comentários a nossa frase do dia, frase profética. Quando a gente escreve, a gente dá força, a gente dá legalidade. Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês. Eu estou iniciando hoje um propósito de 40 dias, onde eu vou ler um devocional a cada dia e depois disso eu vou escrever uma carta para Deus, dizendo tudo que tá me deixando com o coração apertado e tudo que eu tenho de gratidão no meu coração, os motivos que eu tenho para ser grata durante esses 40 dias, para depois poder revisitar e relembrar aquelas coisas que no início estavam fazendo o coração ficar apertado, e que quanto mais a gente ora, mais a gente lê o nosso devocional, mais a gente lê a palavra, a gente vai acalmando o nosso coração e vendo que os motivos para agradecer se tornam muito maiores. E escrever é muito importante. Quando a gente escreve, a gente decreta, a gente dá legalidade. E a frase hoje diz: eu não vou mais viver de migalhas, porque Deus me preparou um lugar na mesa. Vou repetir para você escrever: eu não vou mais viver de migalhas, porque Deus me preparou um lugar na mesa. Amém? A leitura bíblica está lá em Salmos 23:5. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quantas vezes você já se contentou com pouco porque achou que não merecia mais? Quantas vezes aceitou migalhas de amor, de atenção, de respeito, porque acreditou que era isso que a vida tinha para você? A verdade é que quem não conhece o seu valor aceita qualquer coisa. E isso não se aplica apenas a relacionamentos amorosos. Pode ser no trabalho, na família, nas amizades, nos sonhos e até na vida espiritual. Mas a Bíblia nos lembra, em Salmos 23:5, que Deus não te chamou para viver de sobras. Ele preparou uma mesa de honra, uma mesa farta, uma mesa onde não faltará nada. As migalhas que a vida oferece, muitas vezes são migalhas não físicas, mas emocionais. É aquele relacionamento onde você sempre dá tudo, mas nunca recebe nada de volta. É aquele trabalho onde você só se doa, mas nunca é valorizado. É quando você vive sempre se contentando com menos do que Deus tem para você, porque acredita que não é digno demais. Mas Jesus não morreu na cruz para você viver de migalhas. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. João 10:10. Temos exemplo
da mulher cananeia em Mateus 15, 21 a 28. Essa mulher se aproxima de Jesus pedindo cura para sua filha, mas ele responde que não é certo dar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E ela responde: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A fé dela chamou a atenção de Jesus e ele disse: grande é a tua fé. O que aprendemos com isso? Que migalhas só vêm quando não conhecemos a mesa que nos espera. Ela não tinha direito como filha, mas você tem. Você não precisa pedir migalhas. Você já é convidado para a mesa. Quando você aceita migalhas, você diminui o que Deus colocou em você. Talvez você esteja num relacionamento onde recebe só atenção parcial, talvez, vamos ver. Talvez você esteja em um ciclo de amizades onde você é sempre o último plano, o tapa-buraco. Ou talvez você mesmo esteja vivendo a sua fé como migalhas, orando só quando sobra tempo, buscando a Deus só quando precisa de algo. Deus quer mais de você, mas também tem mais para te dar. Ele não é um pai que serve migalhas, ele é um pai que coloca a mesa. Olhe para a mesa e não para o chão. Quando você vive focado nas migalhas, você passa a vida olhando para o chão. Mas quando você entende que tem lugar na mesa de Deus, você ergue a cabeça e vive como filho, não como escravo. Veja o exemplo do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Ele saiu da casa do pai e foi viver uma vida de migalhas, comendo com porcos. Mas quando caiu em si, percebeu: na casa do meu pai, até os empregados têm mais do que isso. Ele voltou e o pai não o recebeu com migalhas, mas com festa, com roupas novas, com um banquete. Talvez hoje seja o dia de você cair em si e voltar para a mesa que Deus te preparou. Você não é definido pelo que as pessoas te deram, nem pelo que te negaram. Você é definido por quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é filho amado, herdeiro do reino, sacerdote real, nação santa. Então por que continuar mendigando atenção? Por que aceitar relações tóxicas que só te dão migalhas? Por que aceitar uma vida espiritual rasa se Deus tem uma vida abundante esperando por você? Olhe para dentro hoje e pergunte: em quais áreas da minha vida eu tenho aceitado migalhas? Decida hoje, se levante, se posicione, declare que você não é mais escravo da opinião dos outros, mas é filho, é filha, amado, amada do Pai. Volte para a mesa, se reconecte com Deus. A mesa dele está posta e nela há provisão, a cura, a restauração, a amor e a honra. Amém, amém e amém. Tenho certeza que essa palavra falou com todos nós aqui, que em alguma área da nossa vida já aceitamos ou estamos aceitando migalhas, enquanto não vemos a mesa que Deus já preparou para nós, e nós somos convidados do nosso Pai para a mesa, para uma mesa farta, para uma mesa abundante. Mas mesmo que nós ainda não tenhamos visualizado essa mesa, que nós possamos ter convicção, ter fé de que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos e filhas amados e escolhidas, e que Ele tem uma mesa farta esperando por nós. Seja no nosso trabalho, na vida profissional, nos relacionamentos, nas amizades, na nossa vida espiritual, a abundância que Deus já preparou para nós. Amém? Eu creio. Vamos orar? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós aceitamos menos do que o Senhor preparou para nós. Aceitamos migalhas quando o Senhor já tinha uma mesa de honra para nós. E hoje, Pai, nós queremos voltar para essa mesa.
Nós queremos viver, Pai, como filhos, como filhas, não como escravos. Nós queremos, Pai, nos levantar e dizer não a tudo que nos diminui, que nos prende, que nos faz viver abaixo daquilo que o Senhor planejou para nós. Nós declaramos agora, Pai, que nós somos amados e amadas, que nós somos escolhidos e escolhidas, e que há um lugar na mesa do Senhor para cada um de nós aqui. E os teus planos, os seus sonhos para a nossa vida são muito maiores e melhores do que nós podemos imaginar. É o que nós cremos e nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja uma terça-feira linda, guiada por Deus. E não esqueça que você também pode ser um canal de bênção de Deus na vida das pessoas, enviando esse devocional para alguém que você acha que essa mensagem vai tocar o coração também. Que você vai alegrar o dia dessa ou dessas pessoas. Essa bênção voltar ainda maior para sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos mais uma manhã de fé e milagres. Deus te abençoe.